Então, para um jogador desse patamar vir para o Brasil, ele tem que estar afim, ele tem que ser tipo o Petkovic, assim, ó, esquece a grana, eu vou fazer tudo por amor, não tem nenhum interesse em continuar milionário, eu vou fazer por amor. Como aparentemente o William pode fazer. Mas vamos por partes então, meu caro. Cavani, viagem, né? Como você já falou aqui, vamos falar da realidade. Roger Guedes, tá fechado? Tá. Ontem chegou um acordo, teve uma reunião, foram 3 reuniões, né? Na quarta-feira, 2 reuniões, uma à tarde, depois uma que se estendeu à noite com a presença do Roger Guedes. Ali já tinha um encaminhamento e ontem à noite, numa última reunião, chegou-se ao acordo. São 5 temporadas, né? 4 com a possibilidade de você renovar por mais um ano. O Roger Guedes ouviu do Corinthians, o Corinthians apresentou assim um projeto muito ambicioso, foi pelo menos assim a mensagem que eu recebi durante essa apuração nesses dias. Que o Corinthians tem a ideia de usar o Roger Guedes como garoto propaganda, usar a questão do marketing, é um jovem jogador, é um jogador campeão, é um jogador que tem referência em Atlético Mineiro, também no Palmeiras, sendo campeão. E ele chega assim para ser um jogador assim que a torcida já abraçou nas redes sociais, a questão do o Roger Guedes, a torcida ontem ficou maluca quando a gente deu a notícia no GE, já era mais de 10h30 da noite, e, enfim, muitos comentários, a rede social pegou fogo. E o Roger Guedes, assim, também viu no Corinthians uma possibilidade de um projeto esportivo a longo prazo, né? Não à toa 5 anos de contrato. Mas a ideia do Roger Guedes é chegar num grande clube como o Corinthians, numa vitrine, para tentar ser um jogador de seleção brasileira. Está nos planos do Roger Guedes ser um jogador de seleção brasileira. Ele tem 24 anos. Então, assim, tudo acabou casando. Nos últimos dias, principalmente quando anunciou a rescisão de contrato com o Shandong, alguns clubes brasileiros sinalizaram com sondagens, mas todos já sabiam que existia um acerto verbal, algo muito bem encaminhado com o Corinthians, que fez com que, né, a questão do mercado. Diretores de outros clubes se veem na obrigação de sondar quando um grande jogador rescinde o contrato e fica livre no mercado. Assim funciona o bastidor quando você tem uma janela e um jogador voltando. Então, já tinha um acordo muito bem encaminhado. Então, o Roger Guedes ontem aceitou tudo, a questão de minuta de contrato, troca de documentação, e hoje pela manhã, inclusive, ele já fez exames médicos. E o anúncio, a assinatura de contrato, isso deve ocorrer aí nas próximas horas, André. Então, tratando apenas dos jogadores que já chegaram ao Corinthians, apenas dos que já estão lá, a gente pode projetar o time assim, ó. A defesa não muda nada, Cássio, Fagner, o João Vitor, o Gil e o Fábio Santos. Aí começa a dúvida, quando o Renato Augusto tiver condição de começar jogando, até agora, nos 2 jogos, ele entrou no lugar do Rony. Então a gente projeta, vamos ver como o Petkovic vai cornetar esse campinho. O Corinthians assim, ó, o Gabriel, aí uma linha com o Mosquito, Juliano, Renato Augusto, o Watson ou o Rony, pode ser que o Rony continue no time também, e o Roger Guedes na frente no lugar do Jô. E aí é uma informação, o Silvinho pensa em usar o Roger Guedes no lugar do Jô quando o Roger Guedes estiver bem para jogar. PVC, antes do Pet cornetar esse campinho, eu vou primeiro pegar leve aqui, porque eu tenho certeza que o Pet vai dar uma cornetada. E aí, algum elogio para o campinho, PVC, para melhorar a nossa autoestima hoje? Não, ao campinho, todos os elogios que foram montados foi montado na redação. Por uma equipe que se esforça todos os dias. Eu não concordo muito com a opção do Silvinho, que eu não conhecia, dele ter o Roger Guedes como centroavante. Eu imagino o Guedes no lugar do Adson. É claro que tem uma disputa, né? Para o Guedes jogar como titular, ele tem que estar bem fisicamente. Senão o Adson está jogando muito bem. Mas eu não vejo o Guedes como centroavante. Você lembra que o Silvinho chegou a tirar o Jô do time e testar o time sem centroavante, fixo, sem homem de referência? Sim. A ideia vai depender muito de treino, cara, do Roger Guedes chegar, conversar com o Silvinho. A ideia dele é repetir essa experiência com um ataque de mais mobilidade, mas, repito, tem que esperar o Roger Guedes chegar, treinar. O Jô é um jogador que cresceu com o Silvinho também, mas é uma ideia. Jogar com o Roger Guedes ali na frente. Eu entendo que para jogar assim tem que mudar um pouco o sistema. Ele não vai ser centroavante para escorar a defesa com o corpo, sem como dúvida. O Jô faz. Né? Como diz o Silvinho, o Roger Guedes pode ser um centroavante reciclado.
Uma expressão que ele usou? Pet, como é que você vê o Corinthians, por enquanto, com os jogadores que já chegaram? Roger Guedes, não foi anunciado, mas já é jogador do Corinthians, já podemos falar isso. Roger Guedes é jogador do Corinthians. O Roger Guedes, o Juliano, o Renato Augusto, Pet. Essa mesma cornetagem ia ser essa desse que PVC falou. Eu não vejo o Roger Guedes centroavante, não vai jogar de centroavante centralizado. Pode ser 2 atacantes, 3 atacantes, e ele vai partir ou pelo lado ou como segundo atacante. Isso em primeiro lugar. Se o Silvinho está dizendo que vai tentar fazer isso, pode tentar, fica à vontade, mas não vai dar certo. Agora, eu gostaria muito, André Rizek, fazer uma pergunta para meu amigo André Renan. Por favor, eu só discordo de você que não vai dar certo. Eu acho que a ideia é boa, é uma ideia, né, gente? Não vai dar certo, com Roger Guedes não vai dar certo nessa posição. Conheço, é meu jogador, eu que botei ele para jogar no Criciúma. Então diga por que não vai dar certo. Ele não gosta, e se ele não joga, não fica à vontade, ele não vai jogar. Tá bem, mas assim, ó, eu só repito a informação aqui. É uma ideia do Silvinho, ele já tentou escalar o Corinthians assim, sem o centroavante fixo, com ataque de movimentação. O campinho mostra o Roger Guedes fixo na área, mas é só um campinho. A ideia dele é repetir essa experiência que ele já tentou barrando o Jô com o Roger Guedes. Se vai dar certo, vai depender dos treinamentos, evidentemente. É uma ideia que está na cabeça do Silvinho. Faça a pergunta ao André Hernan, Petkovic. O meu querido amigo André Hernan, pode me dizer onde o Corinthians achou esse tesouro, ganhou na Mega Sena, onde está tirando esse dinheiro para contratar esses jogadores e ainda pensando no William? Sim, sim. Mas, o Pet, o Corinthians hoje pela manhã anunciou um patrocínio, uma parceria com uma grande montadora, né? Uma montadora de carros, inclusive soltou um vídeo usando o motorista do clube para ir na loja escolher um carro, porque só tem máquina, enfim, já fazendo ali um teaserzinho do que vai ser um patrocínio forte para o Corinthians. Os valores ainda não foram divulgados, o Corinthians ainda não divulgou esses valores. Eu entendo que muito vai ficar claro quando o Corinthians completar o aniversário, que pretende fazer ali alguns anúncios importantes, que isso vai ser na próxima quarta-feira, no dia 1º de setembro. Mas, assim, é um dinheiro que entra bom, é um bom patrocínio, é um patrocínio muito forte. O Corinthians emprestou o Léo Natel, emprestou o Matheus Vital, tem um espaço na folha salarial. O Corinthians começa já a ter assim, um pouco de respiro, né? O último balancete que o Corinthians anunciou é um balanço em azul, claro, evidentemente não contando a dívida total, que bate na casa de 1 bilhão, mas o Corinthians, para arrumar o time, para fazer contratações, para o investimento que fez, e o presidente do Duílio vem falando isso, que desde o início do ano ficou 7 meses só tentando arrumar a casa, aí você acaba achando espaços ali no orçamento para você fazer essas contratações, e a do Duílio é uma situação completamente diferente. Eu não estou aqui para defender dirigente nenhum, mas eu acho importante dar voz aos dirigentes. Eu queria fazer aqui um convite ao presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. Na semana que vem é aniversário do clube, o Corinthians está preparando uma grande live. Nesse momento de pandemia, o evento vai ser de forma remota, uma grande live para os seus torcedores. E eu convido aqui publicamente o Duílio a vir falar sobre essas questões, essas dúvidas que a gente tem. Por enquanto, a gente faz perguntas. Como o clube está pagando? E por que a gente faz essa pergunta? Porque quando começou a temporada, o próprio Duílio, aqui no Seleção e em várias outras entrevistas, disse que a meta da temporada era cortar gastos. Enxugar a folha, cortar gastos e fazer um trabalho de reestruturação e que momentos difíceis poderiam vir diante da reestruturação. Então, a dúvida que o Pet tem agora é pertinente. O que mudou para o Corinthians trazer esses jogadores? O que o pessoal do Corinthians me contou, Pet, eu acho que é importante dar a versão deles, é a seguinte. O Corinthians, como disse o Hernan, acabou de divulgar um balancete do primeiro semestre, fechou com superávit de 4 milhões. Então, o clube social e o futebol do Corinthians, nesse momento, segundo dados divulgados pelo clube, estão no azul. E o Corinthians sustenta que ele vem fazendo uma limpa na sua folha salarial. O Corinthians tinha, no ano passado, uma das 6 maiores folhas de pagamento do futebol brasileiro. Então, era uma folha cara e ruim, dado o desempenho do time.
o Corinthians vem cortando uma série de gastos da folha de pagamento. Se a gente for lembrar do time que terminou o Campeonato Brasileiro, por exemplo, já saíram o Gemerson, que tinha um salário alto, o Otero, o Casares, o Matheus Vital, o Ramiro, o goleiro Walter, entre outros jogadores que já de um bom tempo para cá, o Corinthians vem cortando da sua folha salarial. Então, ó, em relação aos jogadores que disputaram o último Campeonato Brasileiro, o Walter foi embora, o lateral direito Michel Macedo foi embora, o Bruno Mendes foi para o Internacional, o Gemerson voltou para o Mônaco, o Marlon foi embora, o Ramiro foi embora, Casares foi embora, o Otero foi embora, Matheus Vital foi para a Grécia, o Davó, que tinha um custo baixo, foi embora, Jonathan Cafu foi embora, Bozelli, que tinha um salário alto, foi embora, e o Everaldo, que começou o campeonato, depois foi para o Sport, também já não está mais na folha do Corinthians. Então o Corinthians veio fazendo uma série de cortes, e os 3 jogadores que vêm até esse momento vieram sem custo de contratação. O Corinthians não pagou multa de nenhum deles. Tem salário. O que o Corinthians está dizendo, aí cabe a repórteres como André Hernan, Capello, checar se é verdade, é que neste momento a folha salarial do Corinthians, ainda sem o Roger Guedes, neste momento a folha salarial do Corinthians é menor do que aquela com a qual o clube terminou o último Campeonato Brasileiro. Essa é a informação que o clube tem falado para os jornalistas. O Corinthians quitou nessa semana os salários de agosto, com um atraso que não deu um mês, mas um pequeno atraso aí. Quitou, nesse momento, os salários, segundo o clube, estão em dia. Fala, Serginho, vi que você pediu a palavra. Não, eu passo pro Hernan, porque eu acho que ele vai complementar, e depois eu entro. 5 milhões e meio diminuiu, Hernan? 5 milhões e meio diminuiu a folha, Hernan? Eu só queria reiterar... Sabe se o número é esse? O Corinthians enxugou a folha salarial, né? Aí tem que fazer o cálculo da questão dos salários de cada jogador e aí você chega a um número. Mas, assim, independentemente do anúncio que o Corinthians fez hoje, dessa parceria com a montadora e tal, para a contratação de jogadores, e eu acabei de receber essa mensagem, para a contratação de jogadores, o departamento de futebol do Corinthians está usando verba, capacitação de dinheiro, exatamente da limpeza da folha salarial. Não gosto muito desse termo limpeza, mas do que você enxuga da folha salarial. Tudo está sendo usado para as contratações a partir daquilo que você fez na tua folha salarial. E a gente mostrou aí na tela. Então, independentemente de anúncio de parceiro, patrocínio, o que vem a ser essa questão da montadora, agora que o Corinthians anunciou num vídeo recentemente, para a contratação é a questão da folha salarial. Bom, eu sigo convidando o presidente do Corinthians publicamente aqui, porque as informações que eu dei são informações que a gente ouve de dirigentes, né? E eu acho que é importante questionar, perguntar o nosso papel básico. A gente está fazendo perguntas aqui. Como o Corinthians está pagando? A pergunta é pertinente. Cabe aos dirigentes, se quiserem, dar as respostas. E o Seleção tem as suas portas sempre abertas para dirigentes do Corinthians de qualquer clube. Fica aqui mais uma vez o convite para a semana que vem. Fala, Serginho. Como na maioria dos clubes brasileiros endividados, o que existe é um grande embate, né? Um embate entre o futebol e o embate entre quem está gerindo o clube, né, como um todo, né? Quem está gerindo o clube como um todo, e eu imagino que esse debate exista de uma maneira forte no Corinthians, deve estar preocupado, né? Porque a dívida do Corinthians nesse balancete não é que ela tenha diminuído, ela aumentou um pouco, né? Está perto de 1 bilhão. A economia que o Rizek acabou de falar é uma economia de folha, mas é uma economia de folha em valores muito menores do que os juros da dívida, né? Então, assim, quem está no futebol quase que fecha os olhos. Eu não quero nem ver o que vocês estão, né, calculando em matéria de dívida. Mas aqui, a minha folha, eu consegui reduzir isso e eu consegui, né, ficar dentro do meu orçamento. Né? Só que o orçamento do futebol é só uma parte, e é uma parte pequena quando a gente olha o tamanho da dívida. Então, assim, eu tenho muito medo que o torcedor acabe se enganando, né, com essa conversa, né, com essas promessas da turma do futebol, que está fazendo a parte dela. Ontem a gente viu o Rodrigo Caetano falando do Atlético, e o Rodrigo estava falando da parte dele, da parte do futebol, e as coisas estão andando ali, né?
a minha chatice, né? E todo mundo me acha um chato, né? Todo mundo acha o Rodrigo Capello um baita de um mala, né? Porque a gente está olhando o todo. Daqui a pouco, né? As coisas começam a atrasar, né? Se você não toca no problema da dívida, a dívida, é o banco que vai bater na porta, né? E vai travar a renda. Né, que vai fazer que o atraso aconteça. E o Pet conhece muito bem, né? Time que tem salário atrasado não é fácil de você pedir compromisso do jogador. Se o clube não se compromete com o jogador, por que o jogador vai se comprometer com o clube que não consegue honrar o compromisso? Então, esse é o meu medo. Esportivamente, Corinthians fez boas contratações, sem dúvida nenhuma. A minha questão é outra. Eu só reforço assim, o clube está divulgando que colocou em dia os salários estão em dia. Informação do clube. Se isso é verdade ou não, os repórteres podem procurar a informação. André. E o clube tem falado com os jornalistas que, nesse momento, a folha salarial custa menos do que custava quando terminou o Campeonato Brasileiro. Ou seja, o clube reconhece que o Corinthians tinha uma folha cara e um time ruim. Então, ele dispensa muitos jogadores, traz 3, que para os padrões do futebol brasileiro são bons, melhora o time gastando menos. Se isso for verdade, eu apenas estou relatando o que o Corinthians tem divulgado para os jornalistas. Se isso for verdade, então eu aplaudo o Corinthians. Mais uma vez, convido o presidente na semana que vem, porque se for verdade, ele está montando um time melhor gastando menos. Fala, André. O presidente já aceitou já o convite. Que bom, que ótimo. A gente tá de repente, a gente combina tudo no ar, tudo no improviso aqui, hein, André? De repente na terça-feira, véspera do aniversário do Corinthians, pode ser uma possibilidade aí. Mas aí ele responde todas essas questões, hein, André? Aí, inclusive, se é verdade que o patrocínio que está vindo aí será o maior patrocínio de camisa do Brasil, que é algo também que tem se falado. Parece que é fake. Parece que é fake? Tá bem. Fala, Paulo. Ó, não, eu ia falar só uma coisa em relação ao que o Serginho está dizendo. O Serginho tem toda a razão no que ele está dizendo. Agora, a avaliação é que a folha de pagamento diminuiu em torno de 5 milhões de reais. Outro dia eu estava vendo uma comparação da história do que o Corinthians pode fazer e do que não pode fazer. Claro que assim, a questão central é a dívida do Corinthians passando de 850 milhões de reais e o Corinthians tendo uma receita de aproximadamente 450 milhões de reais, essa conta não vai fechar, né? A gente sempre se lembra de quando o Corinthians foi rebaixado, que a conta feita pela diretoria corintiana na época era que o Corinthians tinha uma dívida de 100 milhões de reais para um faturamento de 70 milhões de reais. Então o Corinthians faturava 70 centavos para cada real devido. Em 5 anos, essa conta inverteu, o Corinthians foi o primeiro clube brasileiro a bater 300 milhões de reais de receita e ele tinha uma dívida de 150, então ele passou a faturar R$2 para cada real devido. É uma conta como se você for fazer uma prestação para comprar um apartamento. Se você vai pagar uma prestação de R$1.000 e você ganha 1.200, não vai dar. Se você ganha 10 mil reais e paga a mesma prestação de 1.000, você consegue fazer. Porque uma coisa que precisa acontecer é o Corinthians aumentar a receita. Precisa muito aumentar a receita e não vai aumentar a receita com um time fraco. Ele precisa aumentar, mas precisa ter uma medida certa, como o Serginho deixou claro agora. Às vezes se compara com a questão do Flamengo. É assim, o Corinthians não vai fazer a seca que o Flamengo passou. O Flamengo se reajustou de 2013 em diante e isso não impediu que em 2015, por exemplo, fizesse um esforço grande para contratar Marcelo Cirino e Leandro Damião. Jogadores que deram errado. Os dois deram errado. O Flamengo estava num processo de enxugamento de dinheiro e de dívida e mesmo assim fez algumas contratações que entendeu que precisava fazer. E correu risco. E continuou diminuindo. A questão é, tem que fazer engenharia para diminuir a dívida. Isso não tem dúvida. Ou para quadruplicar a receita, que não é o que vai acontecer nesse primeiro momento. E o que a gente conclui vendo as dispensas do Corinthians e dizendo que o time melhora com a vinda de 3 jogadores? Que nos últimos anos o Corinthians gastou muito, gastou mal. Montou times ruins, com folha salarial muito cara, e agora tenta consertar erros que fez no passado muito recente, dispensando jogadores para trazer outros. E, Pet,
você falou que dirigiu o Roger Guedes, né? A gente tem o primeiro gol profissional do Roger Guedes, que é contra o Criciúma, em 2014, justamente contra o Corinthians, Petkovic. Você dirigiu o Roger Guedes em que ano, Pet? 2015. Esse gol foi em 14, né? Ah, então depois o Pet deu uma estragada. Ele era bom nesse ano aí, depois ele caiu um pouco. Olha o golaço. Foi o Pet que ensinou ou não? Não, o Pet ensinou para ter olímpico. É que o cara errou o escanteio. E o Fábio Santos estava marcando ali, né? Você sabe que tem um bastidor curioso, cara? À época, o Corinthians monitorava 2 jogadores do futebol catarinense, o Luca e o Roger Guedes. E o setor de inteligência do Corinthians apostou no Luca, que acabou não vingando tanto no clube. O Roger Guedes foi para outros clubes. Ele traz agora o Roger Guedes, talvez por um valor maior do que aquele que ele poderia ter trazido à época. O Luca, em 2014, jogava também no futebol catarinense. Muito bem, Petkovic. Agora, muitos anos se passaram. 2015 estava comigo. 2015 estava contigo, o Luca. Luca estava comigo. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.